E reformei-me e já estou aqui há 15 anos. E a minha finalidade foi vir para cá para resolver o problema das pessoas. Porque nós tínhamos as casas construídas desde, começou a cooperativa em 76, e em 2006 é que nós conseguimos começar a legalizar a primeira fase. Né? E ainda estamos a legalizar a primeira fase. Nós estivemos sempre ligados à população e depois isto foi assim, foi inscrição por sócios. Né? Eu fui um daqueles que me inscrevi com o número 57, que era o meu número de sócio inicial, depois passei para o número 107, porque isto era assim, inscrevia-se as pessoas e depois resolveu essa direção que cá estava anteriormente, quem ia pagando as cotas, aquilo era 20 escudos por mês, conforme atualizava o número de sócio. Né? E quando eu me apercebi que já estava no 107, e disse, mas então porquê é que foi? Pois não apareceste cá. E tive uma temporada desvinculada da cooperativa, né? Do início da cooperativa, e quando eu apareci cá já era o número 107. E os outros foi tudo a mesma coisa. Embora houvesse muita gente que acreditava nisto, né? E por isso é que nós cá estávamos, né? Mas houve também muita gente que não acreditava que isto fosse avante. Tanto mais nós tínhamos aí, nessa altura, já à volta, no início disto, à volta de quase 400 sócios, né? E as pessoas foram desistindo. Chegámos a pontos que nós tínhamos, nessa altura, tínhamos 87 habitações unifamiliares para construir. Estávamos a construir umas em administração direta, outras feitas pela cooperativa e pelas empresas, né? E tínhamos mais 10 habitações em blocos, que eram mais 60 habitações. Portanto, iriam, na totalidade, 147 habitações. E tínhamos, para essa situação, tínhamos 360 ou 370 sócios. Mas não acreditavam muito nisto, né? E foram desistindo. Eu sei de casos, por exemplo, e aconteceu, casos, por exemplo, pessoas com o número 307, são dois que eu me recordo, número 307 e 308, em que se inscreveram com 60 pessoas à frente deles e vieram a apanhar a casa. Das 147 habitações apanharam a casa, né? Porque muitas pessoas não acreditavam. Houve dificuldades primeiro nos terrenos. Né? Os terrenos não foram cedidos de ânimo leve. Né? Os terrenos aqui onde está implantado hoje, aqui a nossa sede e este bairro todo, nós temos aqui 300 habitações feitas por nós. Na totalidade a gente tem à volta de 360 ou 370 habitações. Mas isto aqui foi tudo expropriado. A Câmara é que expropriou isto tudo. E depois de ser expropriado, teve que ser pago aos donos. Né? Mas antes de ser expropriado, houve uma burocracia lá nos ministérios que aquilo ficou dentro das gavetas. Né? E quando nós pensávamos numa semana em que aquilo ia a Conselho de Ministros e era aprovado, aquilo ficou camuflado novamente. Foi aí que houve aqui um bocadinho de revolta nessa situação, mas como estávamos bem apoiados por alguém que tinha interesses nessa situação e que estava lá dentro, né, ele garantiu-nos, essa pessoa garantiu-nos que não foi aprovado esta semana, mas para a próxima semana vai ser aprovado. E foi. E a partir daí, depois começou-se o desenvolvimento. Depois foi a Câmara a negociar com o dono do terreno, que era o Dr. António Maria Laboreiro, depois a Câmara pagou e depois foi cedido todo este terreno, é cedido à cooperativa em direito de superfície. É com muito trabalho, né? É com muito trabalho e muito querer e quer dizer, e gostar daquilo que se faz. E gostar daquilo que se faz. Nós temos aqui diversos episódios, por exemplo, depois disto estar construído, estas habitações, estar construído, o caso de, por exemplo, meter luz, meter essas coisas todas, é tudo uma luta cerrada, né? Começou tudo com a Comissão de Vereadores. As suas comissões de vereadores é que foram as dinamizadoras do poder local. Durante o funcionamento da Comissão Administrativa, funcionavam várias associações de melhoradoras, onde todos queriam criar qualquer coisa para melhorar a vida das pessoas, quer a nível da estrada, da fonte, quer a nível da situação cultural. E começámos por lançar grandes linhas que tinham muito a ver, portanto, com as ideias do Presidente da Câmara, que é o Ernesto Pinto Ângelo, que era uma pessoa muito ligada à cultura, tinha sido professor durante vários anos, português, tinha pertencido a um coral, tinha estado no estrangeiro e, portanto, a ideia dele era dinamizar, portanto, atividades que fossem favorecer o nosso povo, quer em termos de instrução, quer em termos de cultura. Tivemos muitas ideias e surgiu a ideia de a gente transformar o Cineteatro Semedo na chamada Casa da Cultura. Houve alguma polémica, mas nós levámos o nosso projeto avante porque queríamos transformar não só aquilo numa casa de cinema e de espetáculos comerciais, mas criar no Curso Semedo um centro em que havia várias atividades
abertas a toda a gente e sobretudo às crianças. A escola de balé era um sonho, na tal hora quem frequentava balé antes do 25 de Abril eram só as pessoas muito abastadas, portanto a ideia de que as pessoas do povo pudessem frequentar uma escola de balé era assim uma coisa quase impossível. A minha irmã mais velha conhecia o trabalho da Amélia em Requeiros, ela dava também aulas em Évora, portanto, e propôs que fôssemos à casa dela ver a hipótese dela vir cá dar aulas a Montmor. Portanto, foi uma comissão falar com ela, fomos a Reguengos, ela, portanto, aceitou, nós transformámos a sala de fundo do curso Medo numa sala de balé, portanto, comprámos uns espelhos e pusemos, portanto, lá o resto do material. Aquela sala foi interdita, portanto, aos formadores, que naquela altura usavam a sala, e, portanto, teve início dessa altura a escola de balé. Teve sempre êxito, porque, portanto, muitas crianças que nunca nem tinham a hipótese de frequentar uma escola de balé foram. Portanto, durante os anos todos foi sempre um êxito a escola de balé. Acabava sempre com espetáculos, muitos gostavam todos muito da iniciativa. Ainda dura, portanto, essa dita escola de balé. Depois criámos uma coisa importante que foi a Oficina da Criança. A Oficina da Criança teve um papel importante e foi a ideia do Ernesto Pinto Ângelo. Pinto Ângelo tinha a ideia de que a gente devia criar uma iniciativa para que as crianças tivessem mais alguma formação sem ser a que tinham na escola. Portanto, depois, uma outra grande iniciativa, que também foi um bocado polémica, foi a primeira organização das festas foguetas. Portanto, até aqui tinha havido sempre uma grande feira de setembro, uma festa ligada aos touros, às touradas e aos feirantes, mas coincidiu que nesse ano, portanto, houve uma impossibilidade de fazermos a dita feira no local próprio, porque estava em construção a escola secundária. E fizemos então a primeira festa, as festas da colheita. E as festas da colheita incluíam a feira tradicional, incluía as festas dos touros, mas incluía uma grande zona de venda dos produtos da reforma agrária e havia, pela primeira vez, espetáculos gratuitos na feira, que foi uma iniciativa, portanto, nossa, não é comparada com o que é hoje, mas, portanto, já levámos espetáculos e, portanto, foi diferente. Para nós foi um sucesso, para algumas pessoas que não gostavam talvez da iniciativa, ficaram aborrecidos, mas correu bem. Pois, o movimento democrático português foi, digamos, a organização que dirigiu o trabalho político e a formação da lista para o que veio a ser a Comissão Administrativa da Câmara. Quanto aos nomes, eles foram surgindo, iam surgindo, as reuniões eram numerosas e os nomes iam surgindo, iam-se repetindo alguns e, portanto, foi-se chegando a uma lista que foi a lista final. Havia pessoas com uma tendência mais republicana, com mais uns anos de politização, havia elementos do Partido Comunista, havia elementos próximos do PS, havia elementos sem partido, era o meu caso. Porque é que eu terei sido escolhido e chamado? Não sei, eu era estudante, estava no serviço militar, era conhecido por muitas conversas de café da oposição, durante muitos anos aqui em Montemor. No serviço militar tinha tido alguma intervenção no próprio 25 de Abril e o que é facto é que apercebi-me que muita gente citava o meu nome, apesar da idade, eu tinha 25 ou 26 anos, para encabeçar a lista. Pois o trabalho coletivo, fazia parte dos ares do tempo, penso eu. Nós conseguíamos imaginar discutir todos em conjunto todos os assuntos, talvez ao serão, porque havia alguns que tinham ocupações, mas não surgiu o conceito de pelouro, efetivamente. Portanto, nós sentíamos-nos bem a discutir todos, ouvir a opinião de todos e depois fazer uma síntese dessas opiniões para chegar a uma solução em cada problema que discutíamos. Bem, esse foi o início do nosso método de trabalho, já preparado, já previsto antes da posse.
que foi ir a todas as sedes de freguesia, ir a todos os lugares, fomos a todos os lugares do concelho, discutir com a população. E, de facto, é uma das coisas que eu recordo com muita emoção, encontrar os barracões, as casas do povo, as juntas de freguesia cheias de gente. Penso que poucas pessoas faltariam nessas reuniões, por tal a sede que tinham de discutir os problemas, de apontar soluções, de pedir, de propor. E, de facto, esse método funcionou muito bem porque recolhemos todas as necessidades e isso permitia-nos depois dar prioridade à imensa lista de necessidades que surgia. Mas a mais forte foi a alegria e foram as comoções no início, a seguir ao 25 de Abril, porque havia uma unidade completa praticamente. E ver a Praça da República com 7.000 pessoas, todas viradas para o mesmo lado, é uma coisa inesquecível, não é?